prezados alunos, nós vamos iniciar agora o conteúdo introdutório sobre a primeira parte do conteúdo da nossa disciplina, que seria referente a processos enzimáticos, e nessas nossas duas primeiras aulas, nós vamos ter um conteúdo introdutório para termos uma melhor compreensão quando formos avaliar o mecanismo e cinética enzimática, bem como o projeto dos reatores e as particularidades dos processos enzimáticos. Esse conteúdo foi elaborado por mim, professora Maria Valderez Ponte Rocha, e pelo professor André Casimiro de Macedo. Então, teve a contribuição de ambos os professores para a confecção desses slides. E nós vamos inicialmente estudar, compreender a estrutura, os mecanismos e cinética das enzimas. E nessa primeira aula, nós vamos se dedicar a entender a sua estrutura e o que é uma enzima. Então, para iniciarmos, nós vamos citar uma frase que seria: o milagre da vida é que inúmeras reações químicas ocorrem simultaneamente na célula com grande precisão e a uma velocidade impressionante. Então, nos organismos vivos, inúmeras reações ocorrem simultaneamente devido à presença desses catalisadores, que são as enzimas, e essas reações ocorrem com uma velocidade impressionante, bem como essas enzimas, elas também podem ser utilizadas em um processo industrial. Por exemplo, vocês estão vendo nessa imagem a enzima celulase hidrolisando a celulose para formar glicose. E essa glicose, ela pode ser utilizada em vários outros processos. Por exemplo, na produção de etanol usando um micro-organismo, como por exemplo a levedura Saccharomyces cerevisiae. Então, esses catalisadores, ele tem características impressionantes que nós vamos estudar durante as nossas aulas. Um outro exemplo que nós podemos citar é que nós digerimos sacarose porque nós temos uma enzima que hidrolisa a sacarose em glicose e frutose. E esses monossacarídeos, eles entram na via glicolítica para fornecer energia às células. E por que então não ocorre essa hidrólise da sacarose no supermercado? Porque nós não temos esses catalisadores. Essa reação pode até acontecer, mas muito, muito lentamente. Então, já nas células animais ou que contenha essa enzima ou vegetal, essa reação ocorre rapidamente. E para termos uma noção geral dos processos que nós temos envolvimento de enzimas, a gente diferencia em 3 etapas. Por exemplo, nós primeiro temos a etapa de engenharia da enzima, que consiste na obtenção de diferentes propriedades para uma enzima de interesse. Então, nessa primeira etapa, nós vimos qual é a enzima mais adequada, conhecemos suas propriedades, sua molécula, estrutura, e tentamos aumentar um pouco a sua estabilidade, tanto térmica quanto operacional. E nós vamos ver algumas técnicas mais na frente de como fazer isso. Depois nós temos a parte de engenharia da reação e do reator, em que aqui nós vamos mais estudar o sistema reacional, tentando otimizar as condições operacionais, ver como seria a cinética, se essa reação ela vai acontecer ou não integrada a um processo de separação e qual seria a melhor configuração do reator. E, por fim, temos a engenharia do próprio processo, que seria aqui já a análise da viabilidade técnica e econômica desse processo. Caso não atingimos os objetivos
nessas análises técnica e econômica, nós podemos voltar para as etapas anteriores, visando otimizar mais ainda essa produção para tornar esse processo viável economicamente e tecnicamente. Às vezes é viável tecnicamente, mas não economicamente. Então, o que nós podemos, então, modificar nesse processo para torná-lo mais econômico? Então, aqui é só para vocês entenderem que geralmente esse estudo dos processos enzimáticos, ele se divide em 3 etapas. E nessas nossas aulas iniciais, a gente vai se concentrar na parte da engenharia da enzima. E então, o que é uma enzima? Então, enzima, elas são, na sua grande maioria, proteínas ou podem ser RNAs catalíticos. Então, nós vamos iniciar um estudo, inicialmente, entender o que é uma proteína. Então, proteína são moléculas que apresentam um alto peso molecular, constituído por unidades de aminoácido. E, de acordo com a sua estrutura, elas são classificadas em proteínas globulares e proteínas fibrosas. E as enzimas são proteínas globulares e que apresentam um peso entre 15 a 1000 kilodaltons. Então, essa é a unidade que nós representamos o peso molecular das proteínas e que geralmente representam, uma unidade de peso molecular, AMU. Então, quando vocês virem essa unidade kilodalton, já fiquem, espertos que se refere a um peso molecular de uma proteína, de uma enzima. E as proteínas globulares, a gente vai entender como elas são, a sua estrutura, em que nós temos essa divisão primária, secundária, terciária e quaternária. No caso da primária e secundária, ela é mais uma classificação para entendermos como se dá a formação dessa estrutura, mas geralmente nós temos ou terciária ou quaternária. Mais na frente nós vamos ver com detalhe essa parte. E então agora para a gente compreender algumas propriedades das proteínas, porque elas têm essas classificações, nós vamos estudar a sua unidade formadora, que seriam os aminoácidos. E que a sua função, a função dessa proteína, ela está relacionada com como é a sequência de ligação desses aminoácidos, certo? Então, nós vamos focar na nossa disciplina aquelas proteínas que têm ação catalítica, que são as enzimas, mas as proteínas têm inúmeras funções nas células, ok? Nós vamos até ver alguns exemplos. Então, nós vamos entender esse monômero que forma esse polímero, que são as proteínas. Então, as proteínas são polímeros de aminoácidos, com cada resíduo de aminoácido unido ao seu vizinho por um tipo específico de ligação covalente. Esse termo resíduo de aminoácido se deve à perda de elementos de água quando os aminoácidos são unidos um a um. E esse tipo de ligação, nós vamos ver que é uma ligação peptídica, mas para a gente compreender a ligação, vamos primeiro compreender como é uma molécula de aminoácidos. Então, nós temos 20 tipos de aminoácidos mais comuns, os essenciais. E eles têm um carbono, que nós denominamos de carbono alfa, e a esse carbono alfa, nós temos o grupo carboxílico ligado e um grupo amina. Então, esses dois grupos sempre vão estar presentes na molécula do aminoácido. Além, nós temos um hidrogênio e um grupo R, que é a cadeia lateral. Então, o que vai diferenciar de um aminoácido para o outro é essa cadeia lateral, ok? E suas propriedades também vai ser determinada devido a essa cadeia lateral. Os aminoácidos, geralmente eles são
para usar como nomenclatura, é representado por 3 letras ou apenas uma letra. E quando a gente usa uma letra, acaba que geralmente não é a primeira, porque é a coincidência dos nomes dos aminoácidos. Que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, quando a gente for citar algumas propriedades, quais são os 20 aminoácidos essenciais. Além desses, existem outros aminoácidos que são obtidos por uma síntese a partir desse, por alguma modificação, mas os que constituem as proteínas mais encontradas são dos aminoácidos essenciais. Essa característica, né, o grupo amina e do grupo carboxílico é que faz com que ocorra essa ligação covalente entre um aminoácido e outro para a formação das moléculas de proteína. Então agora vamos conhecer esses 20 aminoácidos essenciais, os mais comuns, porque como eu falei para vocês, existem outros aminoácidos que são sintetizados a partir desses, e o mais comum deles é a glicina, em que o grupo R é apenas o hidrogênio. Com exceção dele, todos os outros aminoácidos, se a gente for visualizar o carbono alfa, eles são ligados a 4 grupos diferentes. E, geralmente, o nome do aminoácido ele é nome comum, trivial, e pode também representar a sua fonte. Então, por exemplo, nós temos aqui a asparagina, que vem do aspar, né? Então, por isso que recebeu esse nome. Aqui eu vou apresentar para vocês com base nas propriedades do grupo R. E o primeiro que nós vamos ver são os aminoácidos em que o grupo R é apolar alifático. Então, quais são os aminoácidos que tem esse grupo R apolar? A glicina, a alanina, a prolina, a valina, a leucina, a isoleucina e a metionina. Então, o grupo R nessa classe, né, ele é apolar e é hidrofóbico. Então, geralmente as cadeias laterais da alanina, da vanilina e da leucina e da isoleucina, eles tendem a agrupar no interior de proteínas, estabilizando a sua estrutura por interações hidrofóbicas, né? E, como eu já falei para vocês, a glicina, no caso, ela é muito pequena, o aminoácido mais simples, e não contribui muito com as interações hidrofóbicas, certo? Já a metionina, que vocês estão observando, que tem um enxofre em sua estrutura. Então, é um dos 2 aminoácidos, né, que contém enxofre e que acaba sendo sua participação mais na parte não interna, externa quando a gente forma as ligações de sulfeto. E a prolina, né, no caso aqui, é o aminoácido em que a gente já tem uma cadeia cíclica, né, e ela produz, né, uma configuração mais rígida, que reduz a flexibilidade estrutural de regiões das proteínas em que contém esse aminoácido. Então, essa característica de ser cíclico deixa mais rígido. Agora, nós temos, né, os aminoácidos, que nós temos os grupos R, sendo polares, mas não carregados. Então, saliento para vocês que essas cargas aqui aparecidas sempre estão representando do grupo carboxílico e do grupo amino. A gente está se referindo às cargas ao grupamento R. Então, nessa classe nós temos a serina, a treonina, a cisteína, a asparagina e a glutamina. Então, esses grupos, eles já são mais solúveis em água, né? Mais hidrofílicos do que aqueles dos apolares. E porque justamente eles vão conter grupos funcionais que vão formar ligações de hidrogênio com a água,
certo? E todos eles aqui vão ter essas características, certo? Todas que compõem esse grupo. Além desses outros dois grupos, nós vamos ter os aminoácidos que são formados pelo grupo R, que é aromático, que é o que eu apresento para vocês no próximo slide. Então, dentro dessa classe, grupo R aromático, nós temos a fenilalanina, a tirosina e o triptofano. Então, vocês estão vendo aí que já tem uma cadeia R maior e sendo aromática. E todos podem participar em interações hidrofóbicas, né? E o grupo hidroxila aqui da tirosina, ele pode formar ligações, né, de hidrogênio e é um importante grupo funcional em algumas enzimas. Então, já salienta aqui a importância aqui da tirosina, né? Bem como no slide anterior da cisteína, também é bastante importante. Além, nós vamos ter agora, né, os grupos R que são carregados, os positivamente e os negativamente. Então, positivamente, nós temos a lisina, a arginina e a histidina. Então, vocês estão vendo aqui até que a histidina, ela também tem um grupo aqui, R, né, cíclico. Então, no caso desses grupos R, no caso carregado positivamente, ele vai ser hidrofílico, né? E geralmente a gente tem essa carga, né, positiva aqui, ó, sendo comparado no meio com pH 7, que é geralmente o pH, né, do meio neutro para poder comparar se está carregado ou não, certo? E no caso da lisina, essa carga positiva é no grupo amina. Já a arginina, né, ela vai ter a carga no seu grupo guanitínio, que é o nome desse grupamento aqui, certo? E já a histidina, ela vai ter um grupo imidazólico, né, que é esse grupo aqui que forma essa estrutura cíclica, ok? E o carregado negativamente, nós vamos ter dois exemplos, que seria o aspartato e o glutamato. E os dois têm uma carga negativa num segundo grupo carboxílico que contém em sua estrutura, certo? E ainda puxando um pouco para essa parte da estrutura dos aminoácidos, aqui eu mostro para vocês uma propriedade que nós temos, né? Que eles são estereoisômeros. Então, aqui nós temos o carbono alfa-quiral. Então, aqui nós vamos ter a L-alanina e a D-alanina. Então, geralmente teve algumas discussões iniciais entre os cientistas, né, da nomenclatura, que se a gente fosse usar a forma que a gente dá nome à molécula orgânica, que geralmente a gente chama o carbono 1, daquele carbono que tem o maior peso, né? E aqui não seria assim. Então, geralmente não encontra, não, o alfa não é o principal, como se fosse na nomenclatura de um composto orgânico. Não sei se vocês estão compreendendo. Mas aqui a gente passando aqui, vamos ter, então foi sempre baseado na posição do grupo amina. Então aqui nós vamos ter a alanina com a amina nesse lado e já a adelanina nesse. Geralmente os aminoácidos são levógenos, o L, né? Que nós mais encontramos para formar as proteínas, ok? E esses aminoácidos, né? Eles têm funções importantíssimas e tem algumas características que também vou citar mais aqui para vocês. Que, por exemplo, eles podem agir como base ou ácidos, certo? Então, geralmente a gente tem aquela classificação que eu falei para vocês
do grupo R carregado positivamente ou negativamente, ali no caso a gente tomando como pH básico, o pH 7, certo? Mas aqui a gente tem uma representação, certo? De forma geral, em que, como seria ele num pH mais ácido, qual seria a carga, no pH neutro ou no pH básico, certo? E eles têm uma curva de titulação característica. Então, por exemplo, aqui nós vamos trabalhar com um aminoácido mais simples, que é a glicina, em que o grupo R é um hidrogênio, se vocês lembrarem. Então, por isso que aqui tem esse carbono aqui é o carbono alfa, ligado ao grupo carboxílico, e aqui é o grupo amina. E se vocês observarem, quando a gente estava representando, o grupo carboxílico ele tinha uma carga negativa. Aqui, como nós estamos na faixa de pH ácido, aqui se vocês vierem para a parte da curva, então aqui o hidrogênio, né, o H3O+, do meio ácido, reagiu aqui com a carga negativa do grupo carboxílico. Então, a gente vai ter aqui representando já com a ligação com o hidrogênio. E a carga positiva se mantém. Na medida que eu vou tornando esse meio menos ácido, né, chegando ao próximo ao neutro, nós aqui temos a representação, como a gente já viu, dos aminoácidos, e nesse caso, para a glicina. E se continuarmos aumentando, né, a quantidade de, no caso aqui para essa curva do grupo hidroxila com uma base, então vai acabar nós aqui então neutralizando essa carga positiva, né, transformando aqui o grupo amina que é NH3 mais NH2. Então aqui a gente vai acompanhando, né, que nós vamos ter um certo ponto de flexibilidade. Então nós temos um ponto aqui, outro ponto e outro ponto. Nesse primeiro ponto, nessa região mais ácida, é o primeiro pK, que a gente chamou de pK1, que é em torno de 2,34 para a glicina. Aqui, já no ponto, né, onde nós estamos no pH mais neutro, nós vamos ter o ponto isoelétrico, que nós vamos até ver quando a gente estamos estudando a parte já de enzimas, o que seria o ponto isoelétrico. E aqui nós temos o segundo pK, que seria o pK2 para a glicina, que é em torno de 9,6. Então, de acordo com a estrutura do aminoácido, às vezes nessa primeira região, né, nós já temos vários pKs, certo? Então, aqui, só para salientar a vocês, né, para vocês ficarem mais entendido, o pH está aqui no eixo Y, certo? Então, por isso aqui região ácida, aqui região básica e aqui a região mais neutra, certo? E aqui no eixo X ficou a questão da quantidade que foi fazendo, né, durante a titulação da adição de grupos hidroxilas, certo? E muitas vezes nós temos que ter esse conhecimento para saber como é que está, né, a carga, a estrutura desses aminoácidos que formam essa proteína num determinado meio. Porque nós vamos ver que quando a gente for fazer a catálise usando a enzima, vai ter interações. Então, para a gente entender quais são os tipos de interações em que vai estar tendo a enzima com aquela substância em que ela vai catalisar, ou aquelas substâncias que ela também pode unir, né, envolvida na reação, entender um pouco do mecanismo, certo? Então aqui é só para mostrar para vocês, né, que tanto ele pode agir como ácido como base. Isso vai depender da estrutura e de que faixa de pH nós vamos estar trabalhando. E para mostrar para vocês mais ou menos a curva de titulação de um aminoácido. Aí sendo apresentado do mais simples, que é a glicina, mas nós temos várias outras curvas em que nós vamos ter, né, mais pontos aí da determinação do pK, ok? E
Vocês viram que a gente tem aqueles grupos, né? Que nós temos os apolares e os polares. E essa questão da polaridade dos aminoácidos é bastante importante na nossa área, certo? Tanto para identificar produtos, né, biotecnológicos, como para compreender essas propriedades e para o processo de separação, certo? Então, por exemplo, se nós quisermos conhecer os aminoácidos que estão formando determinada proteína, nós podemos fazer umas reações que clivam essas ligações covalentes que tem entre a união de um aminoácido com o outro e vamos entender um pouco da estrutura, certo? E essas polaridades, essa carga diferente, faz com que a gente tenha dois processos importantes quando a gente está estudando, né, a parte de enzimas, que seria a eletroforese e a cromatografia de troca iônica. Então, a eletroforese, geralmente ela é utilizada para a gente determinar o tamanho de determinadas proteínas. Vou mostrar para você já já como é mais ou menos o sistemazinho de eletroforese, certo? E também a questão da carga, né? Nós podemos usar a cromatografia de troca iônica para poder separar proteínas, separar uma enzima. Então, por exemplo, a gente está fazendo um processo de produção de uma determinada enzima que vai ser utilizada num processo industrial. Então, depois que nós produzimos, né, como eu falei para vocês na nossa primeira aula, nós temos que ter os processos downstreams que são bastante importantes. Então, uma das formas que a gente pode fazer para separar e purificar seria a cromatografia de troca iônica, certo? Não vou aprofundar sobre essa técnica de separação nesse momento. Nós vamos falar nisso mais quando a gente estiver falando um pouco dos processos de separação e purificação, né, dessas biomoléculas. E aí eu mostro até alguns esquemas que tem, que são bastante ilustrativos no próprio livro, né, do Princípios de Bioquímica, o Lening, que nós estamos usando como referência e fonte para várias figuras apresentadas aqui. Essa imagem que vocês estão vendo é de um gel de eletroforese já revelado, certo? Esses números estão representando o peso molecular na unidade de kilodaltons. Esses números 1, 2, 3 e 4 são os poços, né? Que são lugares em que a gente coloca a substância ou extrato enzimático ou extrato proteico que nós estamos querendo determinar, e essas bandas, que são essas linhas aqui, nós chamamos banda, vão representar o tamanho que nós temos, né? Então aqui são, por exemplo, um extrato proteico, né, que constitui de várias proteínas de tamanhos diferentes. Então aqui nós temos uma proteína com um tamanho aproximadamente de 15,8 kilodaltons que está se destacando. Aqui nós já temos com 29,5. E já nesse outro extrato, 3, né? Nós não temos muito essas bandas. Essas coresinhas dependem do revelador, né? Então, às vezes é na escala de cinza, que é quando a gente usa prata. Esse daqui já é um revelador para tonalidade de laranja. E geralmente a gente usa o Blue e Comacy Blue, que fica azul, certo? Então aqui é para a gente tentar determinar mais ou menos o peso, certo? Então essa propriedade de polaridade e as cargas é importante nesses processos, né? Tanto para a gente tentar fazer uma identificação, conhecer algumas propriedades e no processo de separação. Saliento que cromatografia de troca iônica não é um processo de separação barato, certo? Então, se temos uma outra alternativa em que apresente uma boa eficiência, a gente tem que avaliar a questão de custo, a parte econômica. Então, para vocês entenderem como é feita a eletroforese,
né? Nessa daqui, a gente já, pelas cores apresentadas aqui no gel, né? Então, vocês já estão vendo que foi usado o Maci Blue. E aqui seria a cuba eletrolítica, certo? Então, nós aqui temos os poços. Então, aqui está representando, né, como se a gente estivesse aplicando a amostra. É microlitros dessa amostra, por exemplo, desse extrato proteico, ou se a gente sabe que já é enzimas, um extrato enzimático, e a gente quer ver o que está ali, se tem muitas proteínas envolvidas, né? Por exemplo, quando a gente produz de processos microbianos, além da enzima, a gente pode produzir outras proteínas que tenham outras funções, certo? Então, aqui é aplicado depois que a gente coloca as amostras. E o que tem aqui dentro dessa parte cinza? Nós temos um gel, né, de um determinado polímero. Aí a preparação desse gel está muito relacionado ao tamanho dessas moléculas que nós vamos querer determinar. Então, ou ele pode ser um gel mais espesso ou não. Isso é para a gente ter uma facilidade. Então, se for um polímero que seja pouco espesso, né, tem um baixo grau de polimerização, se a proteína tiver um peso molecular baixo, ela pode passar e não ficar presa no gel. Então, geralmente, a gente tem os vários protocolos de preparação com base nessa faixa de tamanho, certo? E geralmente o revelador, que é esse corante, que vai nos dar essa cor da banda, também tem a ver com as proteínas ou com a enzima que a gente está querendo visualizar, certo? Um revela melhor do que o outro, certo? Então, depois que a gente preparou o gel, com bastante cuidado, é algo que tem que ter uma certa delicadeza nessa preparação para não quebrar o gel, certo? Que ele tá aqui já na cuba e que a gente adicionou nossas amostras, a gente liga, né? Então a gente aplica uma corrente nessa cuba, né? Então aqui tem a representação do polo negativo, aqui do polo positivo. Essa parte aqui azul que vocês estão vendo, essa solução é uma solução eletrolítica, certo? E aí essas correntes faz com que elas vão, né, percorrendo, e à medida que vai ficando o tamanho, elas vão ficando presas aqui, né? Então aqui seria, né, já uma representação, e aí depois que a gente aplica essa corrente e finaliza o processo, nós tiramos o gel, levamos geralmente para uma cubazinha de vidro, né? E aí começamos o processo de revelação, em que a gente adiciona a solução de corante, deixa em contato e depois começa um processo de retirada dessa solução corante para ir visualizar esse gel, certo? E existem alguns programas em que escaneia o gel e já faz toda uma análise citando quais os pesos, né? Ou tentando fazer uma fotografia para colocar num trabalho mais bonito. E geralmente no primeiro poço, né, que a gente adiciona um padrão, uma referência, em que nesse padrão a gente sabe quais são as faixas de tamanho que tem nele, certo? Então serve como um referencial para nós do peso. Então aqueles números que eu mostrei para vocês naquela eletroforese que estava de cozinha laranja, né, vermelho, bem laranja, assim, puxado por laranja, a primeira ali seria um padrão, né, por exemplo, para poder nos usarmos como base. E agora, né, a gente viu os aminoácidos, vimos algumas propriedades, vimos os nomes dos 20 essenciais, né? Vimos que sua propriedade está vinculada a umas técnicas importantes para nós. Vamos entender então um pouco como é que eles se ligam para formar as estruturas da proteína, né? Então, aqui está representado para vocês. Então, aqui, por exemplo,
nós vamos ter, acho mais fácil de visualizar aqui nesse tá colorido, nós temos aqui um determinado aminoácido, né, que está representado de forma geral, que é o grupamento R, o grupo carboxílico, que é o hidrogênio, que é o grupo amina. Então, nós temos a ligação que é formada, a ligação peptídica entre o grupo carboxílico de um aminoácido com o grupo amina do outro aminoácido. Então, formando essa ligação aqui peptídica, certo? Então, acaba que nós vamos perder oxigênio e duas moléculas aqui de hidrogênio, formando a água. Por isso que eu citei para vocês que recebi o nome de resíduos de aminoácido, certo? Então, aqui vem outro aminoácido, por exemplo. Então, esse grupo carboxílico já vai se ligar ao grupo amina do outro aminoácido, certo? Então, aqui a gente tem uma representação mais colorida para vocês. E aqui já é tentando demonstrar, né, que vai ter um certo dobramento, não vai ficar reto. Então, vai ter uma interação e aí vai depender também desse grupo R, né, que vai poder dar um dobramento de uma forma ou de outra para começar a formar a proteína. Então, nós temos, antes de formar as proteínas, tem os dipeptídeos, né, que são formados por duas, depois vai oligopeptídeos, que tem um determinado tamanho, depois formam os polipeptídeos, até as proteínas. Então, tem que ter vários aminoácidos, né, um peso alto aí para poder ser classificado já como proteína, ok? Então, tá aí a ligação, né, entre um aminoácido e outro. Aqui também já é uma outra imagem, né, representando que nós vamos ter esse dobramento e que esse dobramento vai ter uma influência muito alta, né, tanto da ligação que está sendo formada peptídica, como também desses grupamentos R, desses aminoácidos que estão se ligando, certo? E aí não é sempre um aminoácido igual ao outro, eles podem se ligar com qualquer um. Então é por isso que nós temos diferentes enzimas com diferentes propriedades. E aí a gente começa aqui na parte de entender, né? Então nós já vimos, e aí nós temos a primeira classificação, que é a estrutura primária. Então essa estrutura primária, ela nos fornece qual seria a sequência que nós vamos ter desses resíduos, né, de aminoácidos formados, certo? Então aqui vocês estão vendo nessa primeira figurinha aqui, né, essa sequência que é a lisina, ligalina, glicina, leucina, valinina, alanina, histidina. Então, essa sequência aqui de aminoácidos, como eu falei para vocês, né, geralmente são representados por 3 letras ou por uma letra, né, que até na fonte que nós temos de bibliografia vocês vão encontrar uma tabela com todas essas nomenclaturas. Então, a estrutura primária vai nos dar essa informação de como é que está sendo a sequência desses aminoácidos. Já a estrutura secundária, como eu falei para vocês, né, já vai começar a ter o desdobramento. Então, vai começar a ter interações hidrofóbicas ou hidrofílicas. Se tiver enxofre, começa a ter as coisas de sulfeto. Então, começa a ter um certo dobramento na estrutura, certo? Então, nós vamos ter aqui, no caso, a estrutura secundária. Essa que eu estou mostrando para vocês na imagem é uma estrutura alfa-hélice. Nós também podemos ter uma folha beta preguiada, certo? Isso tem a ver como ficou essa rotação, certo? Como foi que ficou essas ligações ou interações, certo? Já a estrutura terciária começa já a ter a própria estrutura mesmo dessa proteína ou desse polipeptídeo, certo?
Então, o que acontece aqui? Por exemplo, vamos supor que esses grupamentos que estão nessa região começam a ter uma afinidade por esses aqui na corzinha amarela. Só um exemplo, certo? Então, começa a ter uma interação em que começa a movelar, né, a movimentar e a formar essa estrutura terciária, certo? Então, tanto eu posso ter a estrutura terciária com essa estrutura secundária alfa-hélice ou uma folha beta preguiada. Daqui a pouco eu vou ter uma imagem que eu vou mostrar para vocês a folha beta preguiada, bem como uma molécula em que mostra tanto a alfa-hélice quanto a folha preguiada junto, assim, bem destacado, que a gente consegue logo visualizar, certo? E, então, depois nós temos a estrutura quaternária. Então, nem sempre nós temos uma estrutura quaternária, no caso para enzimas, né? E proteínas, que é a proteína. A estrutura quaternária, nós só vamos ter quando nós temos duas unidades proteicas se ligando, certo? Então, aqui nós estamos tentando representar para ficar mais ilustrativo. Temos uma subunidade amarela e a outra róseo. Então, é como se fossem duas estruturas terciárias, que vão se ligar, né, e ter uma estrutura quaternária. Então, um exemplo, nós temos a enzima beta-galactosidase, que é a enzima que hidrolisa a lactose em glicose e galactose. Então, ela é uma enzima em que apresenta uma estrutura quaternária. Já um exemplo de proteína é a hemoglobina. Também ela tem uma estrutura quaternária, certo? Então, aqui nem todas vão ter essa estrutura quaternária, mas a gente tem alguns exemplos que eu já testei para vocês, certo? Então, ó, eu não vou achar proteína com essa proteína tem estrutura primária, essa daqui tem secundária, essa tem terciária. Não. Aqui é tentando explicar para vocês como se dá, né, as ligações, a formação. Então, quando eu cito uma estrutura primária, é que eu só quero representar como estão as sequências de aminoácidos. Na secundária, eu já quero representar a primeira rotação que ocorre quando eles se ligam por essa ligação covalente, que é a ligação peptídica, certo? A terciária já vai ter outras interações, né, que eu até falei para vocês, por exemplo, que o R apolar tem uma alta interação hidrofóbica, então já vai começar a ter algumas interações que vai movimentar. Então, eu tenho a estrutura terciária. Aí eu já tenho algumas proteínas que se unem duas estruturas terciárias para formar a estrutura quaternária, então ela tem uma estrutura quaternária, ok? Aí aqui só para deixar mais claro, então tá aí, por exemplo, né, a cadeia principal, que já está formando aqui a estrutura primária. Aqui, essas moléculazinhas numa cozinha mais clara, porque esses aminoácidos vão ter os grupos R diferentes, certo? E ela é importantíssima, porque se a gente muda um aminoácido de posição, vai dar um arranjo diferente, logo propriedades diferentes. Então, aqui a gente tem essa sequência para vocês, por exemplo, e essa sequência, ela vai ser diferente dessa. Então, se vocês observarem, nessa sequência destacada em laranja, eu tenho os mesmos aminoácidos estão na de azul, mas eles estão ligados numa sequência diferente. Então, é uma estrutura diferente, vai ter propriedades diferentes, certo? Ok? Até mesmo pela aproximação de um grupo com o outro, já vai dando uma estrutura diferente. Então, é importante essa sequência. E aqui eu já mostro para vocês, né, a estrutura secundária em hélice e a folha preguiada, que é a que eu comentei para vocês que eu ia mostrar a figura. Então, na estrutura secundária,
ela se refere a qualquer segmento de uma cadeia polipeptídica e descreve o arranjo espacial de seus átomos na cadeia principal, sem considerar qualquer outros grupos, né, que estejam mais longe. Como eu falei para vocês, aí já começa a ter a formação da estrutura terciária, certo? Então aqui, por exemplo, a gente pode começar a ter a formação dessa estrutura secundária, por exemplo, da hélice, quando a gente forma, né, interações de hidrogênio, intercadeia, certo? E essas ligações geralmente são chamadas de alfa-hélice, ok? Eu saliento também a vocês, né, que a gente, quando falou da peptídeo, que eu acabei esquecendo, são estruturas bastante rígidas, né, fortes. E aí, então, essas interações, elas já são mais fáceis, né, de ser quebrada. Então, isso, se a gente põe essa proteína numa situação e nas condições que quebra, começa a quebrar a sua estrutura e ela também perde sua função, né, suas propriedades. E aqui já tem também o desenho da folha, né, breta preguiada, que é quando já tem um espaçamento maior, né, então entre essas ligações, aí já começa a formar esse desenho que parece numa folha dobrada. Então, até vocês podem dar uma lida, né, se tiverem mais interesse. Essas ligações, esses tipos de estudo secundária, tanto em alfa-hélice como folha beta preguiada, foi definidas por Pauline e Ruin, né, que começaram a estudar como é que seriam interações entre esses grupos. Então, nós temos aí a representação da estrutura secundária. E agora eu represento para vocês, né, a estrutura terciária, que já é o arranjo tridimensional, né, de todos os átomos dessa cadeia aí vai formar as proteínas, né? E enquanto a gente viu que na estrutura secundária as ligações, né, que a gente vai observar são mais entre os aminoácidos que está formando sempre com seus adjacentes, aqui a gente já vê uma coisa de forma mais espaçosa ao longo, né, da cadeia. E aqui eu mostro para vocês algumas dessas ligações que podem ocorrer, né? Por exemplo, de pontes de sulfeto, as interações hidrofóbicas entre aqueles grupos, né? Os apolares que eu citei para vocês, que foram aqueles primeiros aminoácidos. Nós podemos também ter as atrações eletrostáticas, por exemplo, entre um grupo amina de um aminoácido e um grupo carboxílico, né, de outro, certo? Podemos ter ligações de hidrogênio, certo? E aqui vocês estão vendo que nessa mesma estrutura terciária nós vamos ter um arranjo secundário na forma de alfa-hélice e na forma de folha beta, né, preguiada. Então aqui esses traços estão até tentando representar alguma ligação que se tenha. E eu falo para vocês que essas ligações aqui já na secundária já nos dá uma boa indicação de estabilidade. E essa estabilidade está diretamente ligada pelo sequenciamento, né, de aminoácidos, que é o que a gente estuda na estrutura primária. Então, aquele sequenciamento também é o que impacta também na estabilização dessa estrutura, certo? E aqui nós temos já, né, a estrutura quaternária que eu falei para vocês, nivelamento de mais de uma unidade lá, polipeptídica, proteica. E aqui eu tenho o exemplo, né, da hemoglobina, que já é uma proteína presente nos eritrócitos, nas hemácias, e é o pigmento presente no sangue, responsável, né, por transportar o oxigênio. E aqui nós já temos a enzima beta-galactosidase, que ela, como eu já citei para vocês nessa nossa aula, ela é responsável por catalisar a hidrólise da lactose. Então, muitas pessoas, né, atualmente têm uma determinada tolerância, né, à lactose, tem algum distúrbio
quando ingere algum alimento que tem lactose, porque não consegue degradar a lactose pela falta dessa enzima. Então, geralmente tem que direto essa enzima, certo? E aí, ela é obtida para poder obter esses produtos, né, livre de lactose. Então, é bastante também utilizada. Tá aí 2 exemplos, então, de proteínas que têm sua estrutura quaternária, né, por estar sendo formada por 2 cadeias polipeptídicas. Então, né, nós já entendemos aí um pouco da estrutura das proteínas e com base na sua forma final, né, a gente vai ter a classificação delas como globular ou fibrosa, certo? E tem a ver com a organização dessa estrutura, né, que vamos ter terciária ou quaternária, dependendo. Então, nós temos no caso das proteínas globulares, elas já vão ter essa cadeia peptídica enrolada em uma forma globular. Geralmente a gente tem, elas são solúveis em água, difundem facilmente, têm função móvel dinâmica. E aí a nossa molécula de interesse enzima, ela está classificada, né, como uma proteína globulares, a não ser que seja um RN catalítico, como eu falei para vocês. Exemplos, além de proteínas com função catalítica, nós temos a hemoglobina, né, que acabamos de citar aí nas estruturas quaternárias. E já nós temos também a fibrosa, que já começa, né, com base na sua estrutura secundária, né, ela começa a ter um arranjo mais organizado, né, e tornar até mais resistentes. Então, elas são geralmente insolúveis, são compridas, filamentosas, certo? Geralmente ela é estendida ao longo de um eixo, tem a função mais estrutural, protetora, certo? E também são fibrosas, né? As contadas com a miocina e a actina. Exemplos dessas proteínas classificadas como fibrosa, nós temos a queratina, o colágeno, a fibroína, certo? E aí cada um desses vai se arranjando para ter uma determinada função, certo? E com base nisso, nessas suas características, nessas suas propriedades, né, elas vão ter funções diferentes. Como, por exemplo, nós estamos citando muito, tem as proteínas com funções catalíticas, que é as enzimas, né? E aí nós temos alguns exemplos, que é a ribonuclease, a quimiotripsina, tripsina. Então, a gente depois vai até entender por que elas têm esses nomes, né? Geralmente é relacionado àquela substância que ela vai catalisar. Nós temos as proteínas com função transportadora, por exemplo, a hemoglobina, que nós já citamos, transporta o oxigênio, e a lipoproteína. Nós temos as nutritivas de reserva, como a ovoalbumina e a caseína. Temos as de defesas, como, por exemplo, a imunoglobina, a trombina e o veneno de cobra. Temos a estrutural, que é as fibrosas que eu acabei de citar para vocês, né? Por exemplo, o colágeno, a elastina, a queratina e a fibroína. Nós temos a de movimento, que também, né, 2 delas aí que a gente citou já até como exemplo nas fibrosas, que foi a actina e a mioisoína, e temos também a tubulina, e ainda temos as proteínas com função reguladora, que é a insulina, o hormônio de crescimento e alguns de repressores. Então, para quem tiver, né, mais curiosidade de entender essas funções das proteínas, além da catalítica, né, como a transportadora, nutritiva, defesa, estrutural, movimento reguladora, pode dar uma lida, né, no nosso livro texto, Princípios de Bioquímica, em que é muito rico de informações, de explicações, ok? E na nossa próxima aula,
nós vamos se dedicar a que é de nosso interesse, que são as proteínas com funções catalíticas, as enzimas, ok? Então, para maiores detalhes, mais curiosidades, vocês podem nos contatar ou então ler o capítulo como nós comentamos na primeira aula. Então, até a nossa próxima aula.